Bom dia, irmãos, irmãs. Que a graça do Senhor esteja com todos nós. Atendendo o convite do nosso presidente, nós estaremos começando a nossa devocional desta manhã, dando início aos nossos trabalhos. E eu gostaria que nós lêssemos apenas os dois últimos versículos do sermão do Senhor Jesus, lá em Mateus 7, versículos 28 e 29. A palavra do Senhor diz assim: Ao concluir este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque ele as ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, ó Pai, por este momento. Muito obrigado por esta associação. Muito obrigado por cada representante de escola que chegou até aqui. Muito obrigado, ó Pai, pelo trabalho que tem sido realizado e por tantos outros, ó Pai, que o Senhor tem na tua mente para que o teu povo realize em nome da educação no nosso país. Abençoe, ó Deus, ricamente esta assembleia, abençoe a palestra que vamos ter, abençoe, ó Pai, as nossas escolas em cada lugar do nosso país, para que todos tenhamos a tua graça neste dia, neste ano, nas nossas atividades. E de uma forma toda especial, ó Pai, neste encontro, para a glória do teu nome, nós te suplicamos. Amém. Amém. Amados irmãos, esse texto é um texto muito conhecido da palavra de Deus e que o Senhor Jesus, como educador por excelência, como mestre, reconhecido por todos, ele, depois que termina um sermão extremamente duro, extremamente firme, ele está falando para os seus ouvintes palavras pesadas que muitas vezes as pessoas não gostariam de ouvir e muitos não gostavam, mas o interessante é que, ao concluir esta mensagem, a gente nota que as multidões estavam maravilhadas da doutrina dele. Quando nós andamos com o Senhor Jesus na sua história, nós vemos como ele ensinava de uma forma prática, de uma forma atuante, de uma forma que tem sido inspiração para os nossos dias até. E as multidões maravilhavam da sua doutrina, mas o texto destaca que ele tinha autoridade para fazer isso, para falar isto. E isso fazia com que essa autoridade desse credibilidade para suas palavras também. E fazendo um paralelo com o nosso trabalho na escola, no dia a dia, a gente nota que, para que uma escola consiga fazer o seu trabalho, para que uma escola tenha vitória nas suas matrículas no começo do ano, pelas quais passamos há pouco tempo, para que uma escola possa oferecer o seu serviço com a sua filosofia determinada, a escola, a liderança, as pessoas envolvidas, os educadores, têm que ter autoridade, mas autoridade não de autoritarismo, aquela autoridade que parte das ações, da prática do que se fala. E, fazendo esse paralelo bem pertinho do Senhor Jesus, quando nós, como escolas cristãs, nós olhamos as coisas do nosso dia a dia a partir das Escrituras Sagradas, como nós vimos ontem na palestra, nós começamos a visualizar as necessidades de mudar certas coisas na nossa vida e na vida da nossa instituição e sermos, às vezes, até duros em certas horas, mas isso nos dando autoridade por causa da coerência com as nossas palavras. Todas as palavras que o Senhor Jesus falava às pessoas, ao povo ali,
eram palavras que muitos não gostariam de ouvir, mas, no final, a gente nota que eles reconhecem esta palavra como uma palavra vinda de alguém que cumpria o que falava, que era coerente com as suas palavras. Encontramos, muitas vezes, na nossa trajetória, no nosso dia a dia de escola, pensando mais em cada cidade, as dificuldades que nós temos para fazer o nosso trabalho com a coerência que nós devemos ter, fundamentado na nossa filosofia religiosa cristã, não é? Em contrapartida com aqueles que, às vezes, não têm esse compromisso e que, às vezes, jogam um pesado contra nós, não é? E nós temos vivido isso, certamente alguns aqui devem ter vivido isso nas suas cidades, mas a gente nota também que, quando a gente é uma escola bem firmada, que tem procurado saber o seu rumo, o seu caminho na história, a sociedade nos julga de uma forma favorável a nós. Então, às vezes, quando vêm as dificuldades de fora e começa a fazer abalar os alicerces de alguns dos nossos colegas na própria escola, né? Aí há necessidade de alguém, especialmente aqueles que certamente estão aqui, que estão nas lideranças das escolas, terem uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de confiança no que são, para que possam motivá-los a confiar no Deus que muitos não conhecem, que muitos não ligam para Ele, mas que é o nosso dono, o nosso mantenedor. Então, isso, para mim, faz muita diferença na história. Há 30 anos que a gente tem visto a operação de Deus a cada dia no nosso caminhar de educação, com todas as lutas, com todas as dificuldades que qualquer um encontra. Dificuldades locais, dificuldades de recursos, dificuldades de crises nacionais, dificuldades de problemas internos na escola, problemas internos com outras pessoas envolvidas na escola, problemas com pais, problemas com inadimplência em alguns momentos da nossa história. Problema que chega, às vezes, um pai e fala assim: olha, eu não vou pagar, e você me dê o documento. Então, é isso. Aí a gente fala assim: puxa vida, eu não posso falar isso para o meu professor. Eu não posso falar para o meu professor: olha, acabou o mês, eu não vou te pagar. E pronto, você trabalhou, você deu aula, mas eu não vou te pagar. Eu não posso falar isso, mas o pai fala para mim, e certamente já deve ter falado para você em alguns momentos. Então, o que nós vamos fazer se nós não temos uma segurança naquele que é o dono da nossa escola? Claro, temos que usar todos os recursos legais, né, para que nós possamos enfrentar todas essas lutas e termos até um tratamento preventivo, que, às vezes, algumas instituições se perdem porque não têm, mas nós enfrentamos a si mesmo essas dificuldades, mas não podemos perder a nossa coerência com as Escrituras, com a palavra, com a fé que nós abraçamos um dia. Na escola também, nós temos um imenso campo de evangelização. Ainda que a nossa escola não seja uma escola dominical, né? Alguns acham que a escola devia ser uma escola dominical. Eu, pessoalmente, acho difícil a escola ser uma escola dominical, mas ela é uma escola cristã. E a gente nota, no tempo difícil que nós vivemos hoje, tempo de crise moral, crise de todos os tamanhos, a gente nota que a escola cristã, que tem
tido autoridade, que tem andado pelos caminhos do Evangelho, que tem dito para o pai, olha, eu acho que você não vai dar certo na minha escola. Porque o pai vem conversar com a direção da escola e fala assim, não, eu quero que meu filho faça isso, eu não quero que meu filho... Lá na outra escola faziam isso com meu filho, eu não quero que faça isso com ele mais. Eu não quero que chame a atenção dele, ele tem liberdade. Eu falo assim, então, pai, por favor, aqui não é a escola para o seu filho. O senhor pode procurar outra escola. Tem uma outra escola ali, excelente, para esse tipo de atitude. E antes mesmo que o pai fale isso, a gente já dá o nosso roteiro de como a gente age. Há um tempo atrás, a gente estava... eu entrei numa conversa lá de uma coordenadora nossa com uma cliente de aluno pequeno, estava lá sendo atendido, e eu cheguei na sala e cumprimentei a pessoa, dei as boas-vindas, porque era uma pessoa nova, e aí a coordenadora me pôs para falar com aquela mãe, uma mãe como tantas outras que a escola recebe. E, naquele momento, eu comecei a passar a nossa posição, como nós somos. E uma das coisas que a gente se preocupa colocar no primeiro dia, quando a gente tem um contato com os pais, é que nós somos uma escola cristã, que também deve estar lá no nosso contrato, que deve estar em todos os nossos documentos, né, para que todo mundo saiba o que nós somos. E aí, quando eu falei tudo que eu achava que devia falar, então a mulher falou assim, olha, pastor, é essa escola que eu quero para o meu filho. Eu sou juiz aqui no fórum, do lado da escola, nós temos um fórum lá. Eu sou juíza, cheguei para cá agora, mas eu quero essa escola para o meu filho. Eu falei, que bom, prazer que a senhora é juíza aqui, nós recebemos bem todo mundo e é para todo mundo, tanto para a juíza quanto para o leiteiro, o filho do leiteiro que está lá, formando o terceiro filho dele, tirando o leite da vaca. Né? Então, quando a gente tem coragem de fazer assim, a gente nota que Deus vai nos abençoando também, e as pessoas vão dando credibilidade. Os nossos colegas, colaboradores da escola, às vezes, nós temos uma unidade na nossa escola que fica do outro lado da rua, ficava a nossa concorrente principal da cidade pequena. E quando eu chegava a fazer visita, as pessoas ficavam olhando pela janelinha da nossa sala da secretaria e olhando lá a nossa concorrente. E ficava assim, parou mais um carro lá. Eu acho que foi matricular lá. Aí a pessoa passou aqui e foi lá. Pastor, mas fizeram uma estrutura muito bonita naquela escola. Aí eu fui ouvindo, e aquilo lá, para a gente que trabalha na escola, que a gente que está na administração, machuca, sabe? Fica maçante. E eu não tinha condição de me mexer, eu não tinha condição de fazer muita coisa a mais. Então, aí eu falava assim, olha, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, não fica mais olhando para lá. Vamos atender os nossos pais que vêm aqui, bom. Se um dia nós não pudermos ser escola, nós fechamos a escola. Nós estamos aqui, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós estamos aqui para servir a nossa cidade. Então, vamos olhar para cá, vamos focar para cá, vamos atender bem os pais, vamos atender bem as pessoas que vêm, vamos receber bem. É claro que um dia também recebi uma informação triste, né? Mas eu gostaria de compartilhar para vocês saberem que a gente tem problemas. E, embora que estejamos lá no celeiro do país, né, que alimenta o mundo, mas nós temos problemas. Uma vez, que hoje a nossa professora falou, e ela, evangélica, falou assim, pastor, eu quero falar uma coisa para o senhor. É chato, mas eu quero falar. Então, fala. Quanto coisa mais chata, é bom eu saber primeiro do que os outros, né? Aí ela pegou e falou assim, olha, é o seguinte, eu vim matricular aqui meus filhos, meu marido não queria que eu matriculasse, mas eu sou evangélica e eu queria a escola. Eu já vim de outra cidade.
mas quando eu vim aqui, eu não gostei do atendimento. Eu falei, é? Sabe o que a menina que estava atendendo falou? Eu falei, não, fala. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu perguntei assim, o que é a escola? O que a escola de vocês oferece? E ela falou assim, oferece isso daí, só pode dar uma voltinha aí e dar uma olhada assim. Sabe quem que é essa mãe? Essa mãe, ela é coach. Essa mãe é preparada. E a nossa funcionária, lá da filial, fez isso. Claro que ela não está mais lá, né? Mas ela fez isso. Então, por que eu ganhei aquele aluno? Eu ganhei aquele aluno e depois ganhei a professora, que era a mãe, porque nós precisamos e ela cumpriu a necessidade que nós precisávamos. Então, ganhamos por causa só da filosofia cristã. Porque a nossa parte prática, técnica, estava ruim. Claro que depois nós tivemos que dar uns puxão de orelha para cá e melhorar um pouco. Mas eu creio que nas escolas de vocês isso não acontece, mas lá no Mato Grosso acontece. Então, nós precisamos lembrar que a nossa escola é uma missionária na cidade, no sentido de atrair as pessoas para ela, mas durante o nosso trabalho, proclamar o Evangelho, proclamar a graça de Deus. Quantas pessoas nós temos envolvidas, né, nessas festividades de Páscoa que nós tivemos agora? Nós fizemos uns cálculos de mais de 1.500 pessoas puderam assistir mensagens claras sobre a morte e a ressurreição de Jesus nas nossas unidades. Quer dizer, quando é que eu, na minha igreja, ia alcançar 1.500 pessoas ouvindo a mensagem de Páscoa em 2 dias? Então, a gente, às vezes, perde essa dimensão. Às vezes, até a própria igreja que mantém a escola perde essa dimensão. E, às vezes, não apoia tanto quanto precisava. Então, queridos, precisamos ter compromisso com essa mensagem que nós falamos. Precisamos ter coerência com essa mensagem que nós pregamos e falamos. E se isso acontece, nós temos autoridade. E essa autoridade vai passando. Mesmo aquele pai que sai da nossa escola porque não gosta do nosso trabalho, se ele for sincero com ele mesmo, ele vai falar assim, eu saí daquela escola porque aquela escola é cristã. E aquela escola, ela fica ensinando coisas da Bíblia para as crianças. E aquela escola é muito exigente. Eu falo assim, fale, mas fale isso bastante na rua. Fale isso, se for as mulheres, fala logo no salão de cabeleireiro, no sábado. Né? Se for homem, fala lá nas rodas de gauchada lá do chimarrão. Fala! Porque cada vez que fala isso, mesmo pensando em depreciar a escola, está dando crédito. Porque há sempre pessoas que vão falar assim, não, mas ele está certo, o ano que vem eu vou matricular lá. E depois vem mesmo. Então, coerência. Não precisamos de vender a alma para nós termos os alunos. Precisamos, sim, de orar. Porque é engraçado. Em épocas de dificuldades financeiras, se você orar, no outro dia você vai ver Deus agindo. Ninguém passa por problemas aqui. Aqui é tudo região tranquila, mas nós já passamos por dificuldades lá. E tinha horas que a gente falava, Senhor, manda aqueles pais que estão com mensalidades atrasadas para nós mantermos a nossa escola em pé. E no outro dia, a secretária financeira falava assim, pastor, olha, chegou fulano aí que quer negociar a dívida. Mas quem que é? Um senhor aí que tem uns 4 anos aí que não pagou e foi embora e agora veio pagar. Que maravilha. Aí eu falei, puxa vida, oi, Deus agiu já, rapidão. É assim, parece que é coisa de pastor. Não, é coisa de crente,
que está envolvido numa escola confessional, e a escola não é nossa. A escola é do Senhor e para a glória dele. Então, amados, o nosso mestre, por excelência, ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Vamos ensinar também, não só a palavra de Deus dentro da nossa escola, dentro dos regulamentos que nós devemos fazer, né, com nossos recursos, dentro da nossa filosofia, mas todas as disciplinas também. E, quando eu falo isso, é também escolhendo professores que possam ser coerentes, né, e dando o salário para eles também que seja coerente, porque esses dias estava visitando uma escolinha, fazendo umas palestras lá, e aí eu até comentei com alguém aí, falei assim, a escolinha vai de mal a pior. E aí a diretora mudou há uns 2 anos e resolveu entrar em contato com a gente, sendo que toda vez que a gente pode, a gente entra em contato com eles, mas eles não davam retorno. Aí eu falei, pastor, nós queremos fazer uma semana pedagógica na nossa escola. Eu falei assim, e aí, como é que é? Eu falei assim, eu posso ir, eu vou, minha esposa, nós vamos aí, sem custo para vocês. 400 quilômetros, 450 quilômetros só, para nós lá é café pequeno. Assim, vamos lá, passamos uma sexta e um sábado, falando até babar. Mas era o que eles queriam. Eles precisavam. Eu falei assim, quando foi quando vocês fizeram a semana pedagógica? Eu falei assim, essa é a primeira. Mas só tem 18 anos a escola. Só tem 18 anos a primeira semana pedagógica. E eles ficaram encantados. Por quê? Porque precisa da gente compartilhar. A nossa associação de escolas tem esse propósito. Fazer com que as unidades que estão sob sua jurisdição possam aproveitar o que uma tem, que a outra não tem. E por que não ajudar? Por que não ajudar a crescer? Orientar, às vezes, até na criação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria. Agora nós vamos ter um tema aí da discussão atual, né? Mais desafios para a escola cristã, né? Mas não vem sofrimento que não seja, que Deus não dê força para a gente vencer. Então, não vamos nos desesperar. Vamos saber que Deus está no controle da nossa escola. Que Deus nos abençoe. Bom, vamos lá. Tem nada mais atual, né? Não, tem. Tem uma coisa mais atual, que é hoje a discussão do STF a respeito da prisão do Lula. Isso é mais atual, porque é hoje que está acontecendo, né? Mas a BNCC tem nos incomodado um pouquinho. Eu tenho tentado estudar o assunto e vou compartilhar com vocês aquilo que eu já tenho entendido. Antônio vai ouvir de novo. Até porque a notícia de ontem e de hoje pela manhã, né, da BNCC para o ensino médio, não tem nada, né, gente? Não tem nada. É assim, é uma notícia, não é uma fake news, porque não é mentira, estão discutindo, mas não tem nada. Eles entregaram um documento, e a gente entende isso como um ato político, porque o Mendonça, o ministro, está saindo e ele não quer sair sem ter entregue, enfim, e fizeram essa entrega do documento, mas temos que lembrar que esse documento que o MEC encaminhou é aquele que foi encaminhado em relação à educação infantil e fundamental e que passou por todas aquelas discussões pelo país, pelas contribuições, enfim, nós vamos ter aí pelo menos 1 ano de discussão para se chegar a alguma forma final de documento. Então, não vamos ficar preocupados com o ensino médio, porque ele está chegando, mas temos que nos preocupar primeiro com o infantil e o Fundi 1, que já está, e que tem prazo para ser implementado, né? Então, o médio ainda é
ou uma promessa ou uma ameaça, vai depender da forma como ele será homologado. Mas a educação infantil e o Fundium já estão aprovados, já estão homologados e já tem data, né, início de 2020, para estar na nossa escola. Então, é isso. Vamos nos ater àquilo que realmente, nesse momento, é importante. Tá bom? Quando for possível e pertinente, a gente vai comentando do médio também alguma coisa, tá bom? Afinal, o que é a BNCC, não é? Há pelo menos 3 ou 4 anos o nosso país fala disso quase todo dia. Escola só fala disso, não é? Tem ocupado nossa atenção, nosso pensamento o tempo todo e nos preocupado. A BNCC, ou Base Nacional Comum Curricular, é um documento que contém orientações. A BNCC não traz os itens que você tem que fazer dentro da sua escola. Ela não traz pronto um procedimento para você implantar. Ela traz uma orientação para que você, na sua escola, faça todas as definições do que fazer, de como trabalhar, para garantir o quê? Os direitos de aprendizagem de todos. A BNCC vem para garantir que todos os alunos aprendam. E aprendam os mesmos conteúdos, que seja democrático no sentido de que todos tenham acesso aos mesmos conteúdos e que as cobranças feitas aos alunos e às escolas sejam as mesmas, né? Porque nós temos realidades diferentes e temos tratamentos, às vezes, desiguais. Então, o que a BNCC, o que esse documento tem como intenção? É democratizar, garantir que os alunos aprendam, todos eles, rede pública e privada, aprendam os mesmos conteúdos e que as escolas sejam tratadas da mesma maneira, não é? A base vai nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino, e daí é interessante a gente fazer um esclarecimento a respeito de sistemas de ensino, né? É muito comum, ou ficou comum no nosso país, a partir da década de 80, mais ou menos, quando começaram a aparecer grupos educacionais que iniciaram a produção de material didático, se autonomearem sistemas de ensino, não é verdade? Então, apareceu, os mais antigos acho que são sistema objetivo, sistema anglo, e foram aparecendo os sistemas, aspas. Não são sistemas, são grupos que utilizaram essa nomenclatura para dizer que reuniam um conjunto de materiais e um conjunto de escolas que usavam os mesmos materiais, seguiam as mesmas orientações, emprestando do termo sistema, que é mais antigo, que designa a rede de escolas, a rede de municípios, a rede de estados que formam um sistema organizado de educação, tá? Então, quando a gente comenta sistemas de ensino, eu estou falando desse sistema, dessa grande rede que agrega escolas, municípios, orientações nacionais para escolas. Eu não estou falando de grupos que agregam escolas e material com uma orientação A, B, C ou D, tá bem? Então, a BNCC ela vem para orientar as redes, os sistemas de ensino, quanto à elaboração dos seus currículos. Diz a BNCC que os direitos serão respeitados.
há 2 semanas, eu participei de um evento onde estava o relator da BNCC. E eu perguntei a ele como seria garantido o direito da escola confessional de ser confessional. E ele não me respondeu, gente. Eu não posso dizer a vocês o que ele respondeu, porque ele não me respondeu. Ele me enrolou, ele respondeu um monte de coisa, menos o que eu havia perguntado. Mas a nossa Constituição nos garante o direito de sermos confessionais. Então, enquanto a Constituição não for alterada, nós temos o direito de sermos escolas confessionais. Como as escolas comunitárias têm direito a ser comunitárias, e como as escolas que não professam nenhuma confissão na sua organização também têm direito de ter os seus currículos organizados da forma que contemple a sua proposta, o seu projeto político, pedagógico. E daí eu acho que nós temos que ter muita atenção. É fundamental que as escolas aproveitem este momento. Eu não vejo esse momento como um momento de ameaça, um momento de risco. Eu vejo esse momento como um momento de oportunidade para nós revermos os nossos documentos, porque vamos ser honestos e vamos combinar que a gente faz um documento, guarda e nunca mais olha para ele, e só pega esse documento para ler de novo quando a gente é obrigado, não é? Fica lá na escola guardado. Não tem. Está super desatualizado, tem 10, 20 anos que está lá e ninguém olhou para ele. Mas também não precisa, porque ninguém está cobrando nada. A gente só vai voltar e mexer quando tem um chacoalhão, quando é obrigado a fazer isso. Então, essa é uma bela oportunidade de revermos, de ajustarmos, de atualizarmos, porque vão ficando desatualizadas as práticas dentro da escola. Precisamos atualizá-las, não é? E atualizar a prática, veja bem, falei isso num evento da semana passada. Atualizar uma prática, ou atualizar a dinâmica de uma escola, não é agregar mais coisas, né? Porque a gente também tem essa tendência. Aí vamos fazer mais esse projeto, e no ano que vem mais um projeto, e vamos incluir mais uma disciplina, e vamos fazer mais... E a gente vai pondo coisa, e vai pondo coisa, e a árvore de Natal, ela vai ficando cheia de bolinha, de enfeite, tem hora que ela quase cai, de tanta coisa que você pôs nela. E aquilo que tem que ser feito, que é o trabalho com os conteúdos obrigatórios, às vezes não dá tempo. Quantas vezes eu ouvi de coordenador, de diretor, falar, não dá tempo da gente cumprir o currículo. Como não dá tempo? Lógico que dá tempo. Se não dá tempo de cumprir o currículo, é porque a sua escola está pondo muito enfeite. Está se preocupando mais com os penduricalhos do que com a árvore. E o penduricalho derruba a árvore, se eles tiverem excesso. Então, atualizar, dinamizar, é você olhar para o seu projeto, é olhar para a sua prática, tirar aquilo que já não serve, para daí colocar algo novo. Então, tem coisa que não serve mais, tira. Nossa, mas foi tão bom, ai, mas aquele projeto era tão lindo. Era lindo. E já cumpriu a sua função. Agora você retira e põe algo novo, porque senão você não vai ter atualização de nada. E não podemos perder de vista, não podemos nos esquecer que a escola precisa garantir a todos os alunos a aprendizagem dos conteúdos que são básicos. É isso. É isso. Nosso compromisso é esse, é oferecer de forma excelente a aprendizagem do que é básico. Só para a gente fazer uma referência ao ensino médio, o ensino médio tem uma carga horária prevista, aprovada, de 3.000 horas. 1.800 dessas 3.000 horas deverão ser focadas nas competências
básicas, nos conteúdos, naquilo que é básico. E 1.200 horas vão ficar para os projetos, para as especificações de cada escola. Então, uma escola que aprofundar em uma área, ela pode, nessas 1.200 horas. Agora, o básico das 1.800 tem que estar garantido. Eu, particularmente, fico bem contente quando eu leio lá no documento que português e matemática é obrigatório. Gente, nós somos obrigados a falar a nossa língua direito, tá? A conhecer a nossa língua e a utilizá-la corretamente. E isso agora vai ser lei, então a gente vai ter que aprender a falar direito, né? E a matemática que vai trazer ao aluno as condições de desenvolver o seu raciocínio lógico matemático, né? Eu sempre defendi, e muitas vezes eu fui tida como meio... Sempre defendi que o aluno que sair do Fundo 1 para o Fundo 2 e do Fundo 2 para o médio, sabendo bem língua portuguesa, utilizando bem os mecanismos de linguagem, de comunicação e matemática, está pronto para qualquer coisa. Ele aprende qualquer coisa na vida. Não adianta a gente ficar enfeitando as outras áreas que são importantes, mas as outras áreas não são básicas. O básico é falar bem, se comunicar bem, dominar o seu idioma, entender o que lê, interpretar corretamente e ter o raciocínio lógico-matemático desenvolvido. Porque, se ele tem isso, ele lê o problema de química, ele entende. Ele lê o desafio de física e ele é capaz de fazer. Agora, se ele não sabe língua e não sabe e não tem desenvolvido raciocínio, ele não consegue fazer nada. Não tem mágica que faça ele dominar as outras áreas se ele não dominar língua e matemática. Então, essa é uma vantagem da BNCC para o ensino médio. Português e matemática obrigatório em todos os anos. As outras áreas, elas podem ser distribuídas ao longo dos anos, é o que está dizendo o documento, pode mudar até a homologação. E a escola pode aprofundar nessa ou naquela área, dependendo do seu contexto, da sua realidade e da sua proposta, do seu projeto político-pedagógico. Cuidado! Se vocês me perguntassem por onde a gente começa, eu diria, a gente começa, primeiro, estudando a BNCC junto com os professores. Essa é a primeira coisa. Junta o povo e estuda. Porque quando você falar alguma coisa, quando você trouxer alguma informação, todo mundo está sabendo do que você está falando. Você não fica falando chinês no meio da escola, sem ninguém saber do que se trata. Então, primeiro passo, estuda a BNCC com o seu grupo de professores. E, em segundo lugar, pegue o seu projeto político-pedagógico e reveja, item a item, linha por linha. Ninguém se ofenda, mas eu preciso falar. Da outra vez, lá na década de 90, quando as escolas foram obrigadas a fazer o projeto político-pedagógico, acho que é mais ou menos isso, né? 90. O que aconteceu? Uma porção de gente esperta disse que fazia projeto político-pedagógico. Olha, se você e a sua escola precisar, nós estamos aqui. E vendiam a bom preço. Teve gente que ficou rico vendendo projeto político-pedagógico. Vocês sabem disso. O que acontece? A pessoa escreveu lá qualquer coisa. Um discurso bonito? Bonito. Uma educação para todos? Para todos. Uma educação que atenda às necessidades dos alunos? Está lá. Uma educação que forme um aluno crítico? Está lá. Reflexivo?
Está lá. Capaz de intervir no meio em que está inserido? Está lá. Está tudo lá. Bonito. Mas ele conhece a sua escola? Ele conhece a realidade, o contexto, a clientela, o aluno da sua escola? Não. Então, como é que aquele projeto serve para a sua escola? Porque, olha, pagando bem, qualquer um faz, porque é só pegar a lei e escrever bem. Quem domina bem a comunicação, quem domina bem a língua portuguesa, faz. Mas não é esse o caso. Vai dar trabalho, vai tirar seu sono, vai te perturbar. Obrigada, viu, João Mário? Mas você que conhece a sua escola, o seu grupo de professores que conhecem os alunos, é que tem que fazer o projeto pedagógico. No caso das escolas confessionais, mais ainda. Por quê? Porque na fundamentação filosófica, na fundamentação pedagógica, na fundamentação epistemológica, você tem que colocar a sua essência. Ela tem que estar lá. Sabe por quê? Se ela estiver lá e o seu projeto for aprovado, ninguém pode impedir você de falar, de fazer o que está escrito. Agora, se não estiver lá escrito, vão te tolher de todas as formas. Vão te proibir, vão te processar, vão mandar você refazer, vão criar problemas mil, vão fazer da sua vida um inferno. Por isso, o projeto político-pedagógico, nesse momento, é fundamental. Como entender a relação entre base e currículo? A base é a diretriz, a base dá o referencial para você elaborar o seu currículo. Entenderam? A base é a referência. A base vai dizer para você, olha, a sua essência qual é? É essa, então coloca lá. Diga quem você é e onde você quer chegar. É isso. O currículo, ele vai ser o plano estruturado. É aquele plano que você vai pegar da educação infantil ao ensino médio e vai rever tudo que está aqui, ano por ano. É o que nós vamos fazer? Se você já tem isso feito, ótimo, porque você vai fazer uma revisão. Se você não tem, sinto muito, tem que fazer. Tem que fazer, mas você tem que saber. Não pode existir uma escola que não tenha uma espinha dorsal. E a espinha dorsal é isso, são os conteúdos. Da onde você começa? Lá aos 3 anos da educação infantil, ou se você tem antes, até chegar no ensino médio. É toda a distribuição, é a estrutura curricular, é a matriz que sustenta o trabalho da sua escola. Para não acontecer do primeiro ano ter um conteúdo e no segundo ano ele ter o mesmo conteúdo da mesma forma. Então, grau de aprofundamento tem que estar lá. Então, ele viu o conteúdo no segundo, vai rever no terceiro, mas já com um grau de profundidade maior, porque há conteúdos que se repetem, mas eles não se repetem para serem dados da mesma forma. Eles se repetem para terem grau de aprofundamento. Então, ele já aprendeu, ele aprofundou e ele agora aplica. Certo? Então, apareceu várias vezes, por exemplo, concordância verbal. A concordância, a criança tem que começar a aprender, ainda que seja no oral, lá no começo, mas ele tem que aprender que nós não vai, nós vamos. Ah, mas falou nós vai e entendeu. Entendeu, mas está errado. E a escola existe para ensinar a norma culta. Senão, para que a escola? Então, ele vai aprender concordância verbal lá, vai. Depois ele vai aprofundar na outra série
aprofundamento 1, aprofundamento 2, no ensino médio ele vai aplicar, porque no ensino médio não se admite mais que ele não saiba usar. Se ele passou 9 mais 3, 12 anos tendo a apresentação dos conteúdos e os aprofundamentos necessários, não é possível que, no ensino médio, ele não saiba aplicar. Não é verdade? Então, o currículo é isso. O currículo vai definir a estrutura, os objetivos por série e onde você vai chegar. A base deu a direção. Olha, você tem que garantir que todos aprendam, tem que atender às necessidades especiais, tem que rever quando necessário. Nós queremos sair daqui e chegar lá. É mais ou menos assim, o aluno entrou sem saber nada e, quando ele for fazer a prova para nós do Enem, ele tem que ser aprovado. Ou, quando o país for avaliado no PISA, tem que ter boa nota, porque ele cumpriu, é a referência, né? Que prazo as escolas têm? E agora, né? Com tudo que a gente tem que fazer, será que o governo não sabe que a gente já tem serviço até aqui? E ainda sabe, ele sabe, gente. Mas tem que fazer, então. Agora é hora. Quem vai se debruçar sobre isso? Todos vão participar? Todos vão participar. Mas quem vai se debruçar e vai ser o responsável? É o diretor e os coordenadores, por exemplo? Então, eles terão que redistribuir as suas tarefas, terão que empoderar alguém para fazer as suas funções mais básicas e se dedicar, ter um tempo de dedicação a isso. Porque isso é importante. Até 2020, início de 2020, tem que estar pronto para ser implantado, mas espera-se que em 2019 já inicie. Veja, nós ouvimos aqui, eu não sei quem estava aqui quando veio, acho que era Ricardo, rapaz do MEC, falar conosco num encontro da AXE. E ele disse que, como toda modificação, como toda coisa nova, a implantação é gradativa. Então, em 2019, tem que estar até o Fundo 2 pronto? Não. Outra sugestão, começa do começo. Eu tenho aprendido nesses 63 anos de vida que começar pelo começo é sempre melhor. Dá menos trabalho. Então, começa pelo começo. Vamos, então, reunir os professores, estudar a BNCC, só revisando, tá? É mania de professor. Reunir os professores, estudar a BNCC, rever a proposta, nosso projeto político-pedagógico, e vamos começar a trabalhar no conteúdo, no currículo da educação infantil. Fazemos educação infantil, está pronto, podemos implantar em 2019. Olha que bom. Podemos obedecer, estamos cumprindo, porque até 2020, não 2019, já temos isso. Em 2019, trabalhamos o fundamental, de forma que, em 2020, o Fundo está pronto e, certamente, o prazo para o ensino médio vai chegar em 2022, por aí. Eles nunca vão dar menos de 2 anos para a escola se adequar. E, se a escola estiver no processo e ainda não tiver chegado lá onde eles queriam, eles também não vão criar problema, porque não é essa a intenção. Vivo dentro de escola faz mais de 40 anos, nunca. Se você está fazendo, se você está no caminho e precisa mais tempo, eles prorrogam o tempo para você poder fazer. Vamos fazer bem feito. O que não adianta é fazer mal feito, porque depois tem que refazer. E refazer, eu também aprendi que é sempre pior que fazer direito na primeira vez. Então, vamos fazer direito. Ainda que demore, a gente tenha que enviar um documento dizendo, olha, precisamos de prorrogação de 6 meses para completar o trabalho que está sendo feito. Sem problema, eles vão autorizar. Agora, se você não fez nada, sinto muito.
Você não fez nada em 2 anos, vai querer fazer em 6 meses? Não. Então, não perde tempo, gente, era para ontem. Sabe a reunião de professores que vocês tiveram? Já era para ter começado a estudar BNCC. Então, entra lá no site, pega o documento da homologação. O documento da homologação tem tudo, está lá. Pega a base, que está lá também o PDF, imprime, distribui para os professores e estuda. Começa por aí. Faz um cronograma de trás para frente, porque o cronograma de frente para trás, de frente para trás nunca dá certo, você tem que começar ao contrário. Então, é 2018, final de 2018 tem que estar pronta a revisão do infantil, então você vem para trás. Vem. Então, em agosto, o que tem que ter? Né? Em julho, em junho, em maio, em abril, já estamos em abril. O que você tinha que estar fazendo agora para que em dezembro esteja pronto? O objetivo, então, é garantir que todos aprendam e que a desigualdade... E vamos entender aqui, desigualdade de aprendizagem. Porque desigualdade social a gente não vai, a escola não vai dar conta disso, mas a desigualdade de aprendizagem já vai contribuir bastante para que a desigualdade social diminua também. Então, nosso compromisso tem que ser com a desigualdade de aprendizagem, que ela seja mesmo. E daí aqui eu quero fazer um parênteses e chamar a atenção da escola confessional. Queridos, todas as escolas têm que garantir isso. Mas eu lembraria o que Jesus disse, que se a gente fizer apenas o que todos fazem, a gente não está fazendo nada. Né? Na minha Bíblia tem isso, está escrito de outro jeito, mas é isso que diz. Se você for igualzinho o que todos, se você for igual a todos e fizer o que todos fazem, não houve nenhuma vantagem. Né? Então, se a nossa escola quer o diferencial, ela tem que ir além. E quando eu falo de garantir a aprendizagem, eu tenho que lembrar daquele aluno que tem síndromes, aquele aluno que tem dificuldades constatadas de aprendizagem. Eu tenho que lembrar deles. O que é que eu estou fazendo para garantir a aprendizagem deles? Porque, olha, se eu, você, nossos alunos, todos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós fomos, está escrito lá na Bíblia, todos aprendemos. Todos. O que pode variar é o tempo, né? O tempo para isso ocorrer e a intensidade, mas todos aprendem. Nós temos o compromisso de descobrir o caminho, a forma, para que todos aprendam. E isso tem que estar previsto também no nosso projeto. Que mecanismos a escola terá para atender os alunos que apresentam dificuldades, necessidades, síndromes, que têm alguma incapacidade em relação aos outros, tá bom? O que muda no projeto político-pedagógico? Bom, primeiro, ele tem que se adequar à BNCC. Por isso, ele tem que passar por reformulação, para que os ajustes no planejamento escolar seja colocado em prática. Sem ofensa. Eu já vi escola, e eu já trabalhei em escola, que você dizia assim, semana de planejamento. Todo mundo faz semana de planejamento? Faz, né? Então, daí
vamos entregar o planejamento, vamos começar na segunda, vai ter palestra, vai ter horário para se reunirem por área, por disciplina, por série, a gente inventa um monte de coisa, não é verdade? E tem reunião de todo tipo. E tem reclamação de toda natureza também, não é? Mas, na sexta-feira, nós vamos encerrar, vamos arrumar as salas de aula, preparar tudo, porque segunda chegam nossas crianças. Não é verdade? Daí, na sexta-feira, todo mundo entrega o planejamento para o coordenador. E o coordenador olha e agradece, e olha, raras vezes, na hora de olhar o ano 2015 e o 2016, tinha diferença. Era a mesma coisa. É o mesmo planejamento. Como assim? Mudou o ano, né? Pelo menos o cuidado de mudar o ano houve. Alguns, né? Mas alguns esquecem, né? Tem gente que esquece. Também. Às vezes o coordenador também não lê, né? Então, gente, novas turmas, novos alunos, porque todos são novos. Naquela série, naquele ano, todos são novos. O que há de velho? Não tem. Ele está na escola faz tempo, mas ele é um aluno novo naquela série, aquele ano, para aquele conteúdo. É novo. E não mudou nada. Às vezes, o que mudou? Incluiu alguma coisinha. Mas houve uma análise, de verdade, gente, assim, com sinceridade. Houve uma análise do que deu certo, do que deu errado, do que pode ser melhorado, do que tem que ser retirado, o que tem que ser acrescentado. Houve? Não houve. A reunião diária de disciplina, de série, deve ter sido ótima para contar as novidades das férias, para trocar receita de cozinha, endereço de médico, de fofoca, mas de análise de planejamento, pouca coisa, hein? E isso é muito triste. Vamos combinar que isso é triste? Porque a gente estava lá naquele momento, e eu não vou nem dizer que a gente estava lá ganhando para aquilo, porque é muito antipático, mas a gente estava lá com o compromisso de elaborar um planejamento para o ano, para orientar a sua vida, orientar o seu trabalho. E você não se respeitou, porque você sequer foi capaz de pensar na sua atuação, no que foi bom, no que foi ruim, e o que podia ajudar você a melhorar. E os alunos? Alguém pensou neles? Reclamaram. Com certeza, na sala do professor ou na reunião, com certeza houve o professor A que falou para os outros: cuidado, hein? Vocês vão receber o Manuel. E o Manuel é terrível, hein? Isso teve. Mas por que o Manuel não aprendeu? Por que a indisciplina na sua aula? Ninguém parou para pensar e discutir. Ninguém parou e falou assim: olha, eu usei uma estratégia que deu super certo com o 5º A. Eles estavam com muita indisciplina, desatentos, e eu fiz tal atividade e foi muito legal. Trouxe bons resultados. Isso ninguém fala. Mas falar que o Manuel é terrível, que a mãe da Juliana perturba o ano inteiro, que o pai de não sei quem foi preso, que o outro separou, que isso sai. Durante o planejamento sai tudo isso. Aí dá munição para o outro professor chegar na sala e estragar o ano. Daí o professor entra na sala, né? Então, a Silvana falou para mim: ó, cuidado, hein? Cuidado com o João, hein? O João do 7º B é terrível. Eu entro no 7º B, nunca dei aula para aquela turma.
Eu entro no 7º B e começo a chamada. E quem é o João? Porque eu já venho, né, preparada. Quem é o João? Ai, João. Ô, João. Coitado de você, João. Coitado de você. Porque eu já tive referências suas. E você se prepare, porque comigo não vai ser fácil. Acabou, João. Acabou, João. E acabou o seu compromisso também, com uma educação de excelência. Né? E acabou a sua BNCC. Para que BNCC? Para quê? Para que base comum? Para que referência? Se o que vai valer são as relações pessoais ruins, não as boas. Ah, mas a Maria Antônia, que menina querida. A mãe dela manda presentinho em todas as datas. Puxa, ela é super legal. Que menina linda. Trata bem. Porque, olha, na Páscoa, no Dia das Mães, no Natal, a mãe dela não esquece da gente. Não é isso, gente. É triste, mas é isso. Escola é isso, é esse mundo. Ou submundo, nem sei se é mundo ou submundo, mas é. A carga horária e a alfabetização. Ai, Jesus, o que eu faço com a carga horária? Não vai mudar, viu, gente? A carga horária obrigatória continua sendo de 4 horas. As escolas particulares, privadas, normalmente têm mais que isso. Sempre excedem o obrigatório, mas isso não mudou. Por isso, atenção para o que é básico, para o que é fundamental. Ai, mas tem que ter aula de português e matemática todo dia? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Agora, vocês são livres. Nossa, mas tem uns projetos de artes, de música. Artes e música é super importante. Mas não pode tirar a aula de português e matemática. Como é que você vai fazer a conta? Eu entendo que no quadradinho cabem 20 bolinhas, cabem 20. Se você quer trocar uma bolinha preta por uma cor de rosa, você tem que tirar a preta para pôr a cor de rosa. Não dá para pôr a preta e a cor de rosa, porque daí a caixinha não fecha. As crianças deverão estar plenamente... O que é plenamente, hein? Assim, gente, total. Não tem ninguém que não aprendeu. Totalmente aprende. Grande, grande. E eu diria que ele é grande não porque diz que ao final do 2º ano tem que estar pronto. Eu diria que é um desafio por causa do plenamente. Entendeu? Eu vejo um desafio muito grande aí, principalmente na nossa região, para a rede pública. A gente sabe que isso é muito mais para a rede pública que para a privada, porque nas nossas escolas as crianças estão alfabetizadas ao final do 2º ano. Não é? Elas já vêm na educação infantil sendo preparadas, tendo aquele momento de palavra antiga que eu aprendi na escola normal, porque eu fiz escola normal, né? Prontidão. Mas a gente tinha o período de prontidão, que era preparação do terreno para que a criança fosse alfabetizada. Porque sabe que agora tem um nome bonito, letramento, né? A gente troca a prontidão pelo letramento, fica legal. Letramento não é alfabetização, né? Nem vice-versa. Letramento é justamente esse período de prontidão, de preparação para a criança. Letramento é eu ensinar a criança que o mundo é feito de comunicação, de letras, por isso letramento. Então, o anúncio te diz alguma coisa, a listinha de compra no mercado te diz uma coisa, a criança não sabe ler, mas ela sabe que tem uma lista do que comprar. A bula do remédio te diz
algumas coisas. Então, letramento é a criança aprender a ler o mundo, ler as informações que estão ao seu redor, para depois entender que para cada significado há um significante. O signo linguístico é isso, é ensinar para a criança que para cada conceito há uma letra, há uma palavra que representa. É isso. Letrar é preparar, alfabetizar é ensinar a relação entre signo e significado e significante, ou seja, essa linguagem bonita, né? Mas é ensinar a criança que para cada coisa que ela vê tem um nome que é expresso em uma palavra. É isso. Plenamente alfabetizadas no 2º ano. Chega. Não vai continuar aquela coisa de até o 5º ano sem saber nada. E pior, alunos na universidade chegam ao curso superior e não conseguem ler e entender, interpretar um texto, escrever um texto. A gente vê isso, infelizmente. Agora isso vai ser uma mudança muito grande na agricultura, principalmente por causa do que foi implantado até agora, né? Porque agora descarregou o trem e agora querem colocar a força, né? Agora eles querem pegar o trem que está todo fora e pôr em cima do trilho e fazer ele andar de novo. Então, vejam. Quando eu começo a fazer essa conta, eu fico triste, porque eu estou velha, de repente eu não vou conseguir ver as coisas, né? Mas, 2020 tem que implementar. Daí você tem que dar pelo menos 3 anos para começar a ver resultado, né? No infantil. 5 anos para começar a ver resultado no Fundi 1. Mais 4 anos para começar a ver resultado no Fundi 2. Mais 4 ou 3 no ensino médio. Ou seja, em 2020 começa uma contagem de mais 20 anos para você começar a ver algum resultado, se isso foi feito corretamente. Porque se não foi feito corretamente também... Se o próximo ministro não achar que tem que fazer outra coisa. Porque cada ministro que vem tem que deixar uma marca. Não é? Então, quando você não tem um projeto de país, mas quando o país é feito de projetos pessoais, a gente tem isso, né? Então, o que é uma sociedade democrática? É aquela que tem um projeto de nação, independente de quem está ali. O projeto é maior. A nação é maior que as pessoas. Mas a gente vive um tempo em que as pessoas são maiores que um projeto de nação. Então, a gente sempre vai ter isso. E a educação vai ficar correndo atrás. Agora, não adianta também ficar lamentando e discutindo. A gente faz o que tem que fazer e faz bem feito. Né? É isso. Nosso compromisso qual é? Fazer bem feito. Tudo quando fizerdes, fazei-o como para o Senhor. Então, a gente está fazendo para Deus. Faz bem feito. Sim, eu vejo que a base é boa. A base é boa. São. Mas vai depender muito das escolas, dos professores em buscar e estudar para colocar isso em prática. Como tudo no nosso país. Mas por que a gente teve, na década de 30, o Manifesto dos Pioneiros? Depois você teve a primeira LDB. Daí você teve a segunda, a terceira. Uma vem para falar que é o contrário da outra e para corrigir a outra. E a gente fica nesse vai e vem, nesse movimento pendular eternamente. Um põe para lá, não, lá não está bom, traz para cá. Não, aqui também não está, leva para lá. E fica nessa briga, nesse cabo de aço, puxando para lá e para cá, propondo coisas boas, mas que sempre dependem da execução de pessoas, muitas bem-intencionadas, outras nem tanto. E o resultado não está no conceito. Não é? Veja, a Bíblia ensina coisas boas, todas elas são ótimas. As pessoas que leem a Bíblia, que dizem que seguem as orientações da Bíblia, são todas boas e fazem corretamente? Não. Daí a gente pode dizer que a Bíblia é ruim? Não. Porque ela é boa, o conceito é bom, mas quem usou o conceito é que não fez direito. E daí contaminou.
E agora, hein? E eu vi o documento do ensino médio, também não trata disso, né? Vamos deixar para depois. Vamos empurrando com a barriga, que uma hora dessas... Como será tratado o ensino religioso? Bem, em um momento, o MEC diz que vai ser uma área de conhecimento, em outro momento diz que vai ser disciplina, eles não chegaram num acordo ainda. Mas seja a área do conhecimento, ou seja, disciplina, está aprovado e ele vai ser praticado nas escolas. Se for área de conhecimento, ele vai estar na área de humanas, vai estar junto com história, geografia, filosofia, sociologia. E daí, sendo área de conhecimento, ele vai ter que permear todas as disciplinas. E daí eu entendo que o termo cosmovisão cristã fica muito claro. Se ele é área do conhecimento, ele é a visão que vai estar presente em todas as disciplinas. Se ele é só uma disciplina, ele é só uma disciplina. Eu, sinceramente, preferia que ele fosse área de conhecimento, porque ele estaria permeando tudo, estaria passeando por tudo, com liberdade, porque é área de conhecimento. A partir do momento, reverendo, que a escola escolhe a sua base filosófica, ela define a sua visão. Sim, mas e a pública? A pública vai ser materialista. A pública vai ser materialista. Não vai ser legal para nós, porque aí o pessoal que está na pública vai achar mais interessante ficar quem tem filosofia cristã. Ou quem busca isso. Vai procurar mais uma escola confessional. Então, no documento do ensino médio que está indo para a discussão agora, diz que entre as 1.200 horas que complementam, deve haver os projetos fundamentados em valores. Tá? Os valores vão estar expressos no projeto político-pedagógico. Que valores a sua escola, em que valores a sua escola acredita e que valores a sua escola quer transmitir para os seus alunos. Está lá. Agora, quando eu faço a minha fundamentação filosófica, eu vou ter que dizer, minha escola vai seguir tais correntes filosóficas, e essas correntes filosóficas, elas serão ou cristã, ou materialista, ou nihilista. Alguma vai ter que ser. Tem que fundamentar em alguma coisa a sua proposta. Ela não é uma coisa solta. Há que ter um fundamento. Mas o Estado pode definir a dele. Agora, o Estado, embora diga que as redes de ensino tenham liberdade, haverá sempre uma orientação geral, e como no nosso país se confunde laico com laicidade, né? Laicismo, porque um Estado laico não é um Estado laicista, né? O que a gente tem aqui é o laicismo, que é obrigado a pensar daquele jeito todo mundo. O Estado laico dá liberdade, mas a gente não tem isso aqui. Então, você vai ter que definir. Por exemplo, as escolas católicas, elas vão ter uma fundamentação em filosofia que apoie, em pensadores que apoiem a sua visão. Uma escola espírita vai ter a fundamentação em filosofia que apoie a sua visão. Uma escola cristã protestante vai ter a sua fundamentação em filosofia que fundamente a sua visão de mundo. É lá que a gente vai estar é importante, gente, não é por qualquer coisa. Tem filósofo super famoso, mas que fala cada coisa, e a sua escola vai fazer aquilo que ele fala? Não. Assim como a definição do método. Que método você vai usar? Ah, não vou ter método único. Minha escola vai ser eclética. Vai ter tudo, não vai ter nada, né?
Você tem que definir. Você vai ser construtivista? Você vai ser cognitivista? Você vai ser tradicional? Você tem que definir a base de ensino da sua escola. Então, atenção na hora de definir. Isso vai requerer muita leitura, muita discussão, muito estudo. Talvez uma pesquisa a respeito da sua clientela. Não porque você vai fazer o que a clientela quer, mas porque você tem que saber o que você vai fazer e que argumentos você daí vai usar com o seu público. Né? Porque você tem que comunicar ao seu público o que está acontecendo. Todos os pais estão perguntando a BNCC, não estão? Todos querem saber. Porque, para o pai, a BNCC é um documento que vem pronto e entrega na sua mão e você faz. Para ele é isso, você cumpre. Ele ainda não entendeu. Então, mais uma dica. Reúne professor e estuda, olha o seu projeto e faz um bom projeto de comunicação com a comunidade interna e externa. Sem comunicação efetiva, eficaz, vai desandar a coisa. Na nossa escola, eu já ouvi até em termos de escola particular mesmo, né? E acho que fica mais claro para nós. Tudo isso parte de cima para baixo, não é igual na pública que é de baixo para cima. Isso é importante. Porque... Então, a comunidade vai ser ouvida. A minha sugestão é que vocês conhecem os pais, a comunidade. Ouça alguns, ouça, porque você daí vai dizer que os pais também foram ouvidos. Não estou dizendo que você precisa criar uma associação de pais, não. Mas você pode ouvir pais, pais que são parceiros, pais que estão ali na escola sempre, que você sabe que querem contribuir com a escola. E ouvir também aqueles pais, por exemplo, que foram embora. Sabe aquele pai que foi embora da escola e você até hoje não sabe por quê? Chama esse pai. Fala, olha, eu sei que você já foi, mas eu queria muito entender por que você foi embora. O que aconteceu? Ele pode ter coisa importante para falar para você. Não queiram atender todos, porque quando a gente quer atender todos, a gente não atende ninguém. A escola tem que definir o seu papel, a sua posição, a sua visão, e o pai é que vem. A escola não vai. Quem vem é o pai, gente. Há uma distorção. Tem pai achando que nós é que vamos até ele. Não. Ele é que vem até nós. Ele vai buscar a escola que ele quer. Claro, pois não. Agora, eu queria entender na nossa questão da proposta pedagógica do ensino religioso na associação. Se a cada escola em particular vai fazer o seu trabalho, ou a ANEP ela tem uma proposta para as escolas? Wilson, você quer falar disso, do documento da IPB? Sobre orientação do ensino religioso. Jalmário, você pode falar alguma coisa? Acho melhor, porque eles é que estão participando. Não, está certíssimo. Nós temos 5 minutos agora. Você não usa os meus 5 minutos, hein? 5 minutos meu, não dele. A ANEP, como associação, vai dar alguma orientação nessa visão, né? na questão da visão No ensino religioso para as escolas? Nossa associação, a ANEP, ela já produziu um material, está sendo veiculado, está sendo comercializado pela Casa Editora Presbiteriana, que é a coleção Crer e Ser. Esse é o nosso material de ensino religioso e ética, que nós estamos já distribuindo há algum tempo. Com a nova BNCC, certamente nós teremos que olhar em que nós precisamos ser ajustados, mas nós continuaremos naquela proposta que já estamos fazendo. Quanto ao ensino médio, o próprio Conselho de Administração já está pensando em produzir um material, não em impressos, mas em digital, para que as escolas possam seguir como normatização e também incluir no seu programa, no seu conteúdo, na sua política pedagógica. A
Igreja Presbiteriana do Brasil, através da CONAP, tem acompanhado nos órgãos governamentais todas as possíveis mudanças que estão acontecendo. Semana que vem eu vou estar numa das reuniões lá em Brasília, onde esse assunto vai ser tratado. E nós estamos, na verdade, como representando a Igreja junto aos órgãos governamentais, atentos a essas questões. Nós sozinhos não conseguimos fazer muita coisa, então nos associamos à ABIEE, que, por meio dela, nós conseguimos avançar um pouco mais nas tratativas com o governo. Então, na verdade, no momento, é essa situação que nós estamos enfrentando. Doutor Alisson, por favor. Complemento, em 2016, a Comissão Executiva do Conselho aprovou o documento sobre escola modelos. Sim. Esse documento contém todas as referências, inclusive aquelas relativas ao PPP, com exemplos, um dos exemplos que está lá é o PPP do Mackenzie, como sinal, orientações financeiras, missão, visão, valores, parte administrativa, está tudo lá. Obrigado, doutor Alisson. Na verdade, esse documento está no nosso site, alguns já têm conhecimento, já têm baixado, né? É um documento de orientação. Agora, há outros documentos que a CONAP está produzindo, um chamado Guia para a Criação de Escolas Presbiterianas, que nós chamamos de ordenamento jurídico. A professora Débora, inclusive, fez uma menção ligeira de que você precisa incluir nos seus documentos o que é que você vai fazer, para depois, na hora de discutir isso judicialmente, você ter os argumentos jurídicos para tratar. Desculpe, professora Tomás. Obrigada. Quanto ao ensino médio, só uma complementação, o material da ANEP até o Fund 2, ele vai ser revisto e ajustado, e o do ensino médio, nós já temos, inclusive, uma primeira proposta de escrita de material. Mas, como chegou junto com a discussão, nós decidimos aguardar um pouquinho, porque senão seria produzir uma coisa que imediatamente já tem que ser revista. Então, ele está em stand-by. Está proposto, tem um texto já escrito das lições, mas a gente está aguardando para, quando soltar já dentro da norma. Tá? No Estado, a questão do ensino religioso ela será muito mais voltada para o que eles chamam de sociologia das religiões, entender o que as religiões falam, como pensam, enfim, do que entrar especificamente na discussão profunda de ensino religioso. Tá? Os componentes curriculares obrigatórios. Então, até o 9º ano, até o Fund 2, nós temos as áreas de conhecimento, essas se mantêm, essas áreas não mudam. Tá? Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, e temos, a partir dessas áreas, os componentes curriculares. Então, em linguagens, língua portuguesa, inglesa, artes e educação física, obrigatória será a língua inglesa. Se a escola quiser oferecer outra língua, alemão, espanhol, francês, isso pode ser feito, mas não é curricular, tá bom? Matemática, ciências, nós estamos falando aqui de Fund, portanto, não há as divisões. Matemática no ensino médio provavelmente vai ter matemática e física, foi o que eu vi. Ciências da natureza, nós vamos ter física, biologia e química, e ciências humanas, geografia e história, e no ensino médio, sociologia e filosofia. Tá? O olhar, segundo a Maria Helena, a executiva do MEC, até o Fund 2, o olhar é mais para o componente. No ensino médio, o olhar será para a área. Tá? Então, é um olhar mais amplo, mais abrangente. Mas eu não quero ficar discutindo isso, até porque isso pode mudar tanto, né? Essa homologação do fundamental e infantil ficou o ano inteiro em discussão até sair, então, qualquer coisa que a gente fale é muito precipitado, né? A melhor base, segundo Calegari, que é o presidente do Conselho, né? Opa, desculpa. Ele acredita que a forma melhor é por meio de projetos que proporcionam a interdisciplinaridade, né?
ou essa transdisciplinariedade, matérias falando com matérias. Eu estou correndo, gente, porque avisaram que eu tenho que parar. Nos projetos, os alunos são protagonistas, que é um novo nome para autonomia, né? Então, antes defendia-se o aluno autônomo, agora, autônomo começou a dar um certo problema com algumas concepções filosóficas e religiosas, então trocou o autônomo por protagonista, né? Seja o que for, é o aluno participando, o aluno mais envolvido. Para as escolas cristãs, talvez a gente tenha aí que ter um cuidado quanto à definição desse termo. As escolas que não têm o compromisso da confessionalidade vão trabalhar dentro da proposta e do conceito de protagonismo mesmo, ou seja, o aluno que faz, que participa, né? A propósito disso, desconta dos 5 minutos. Eu, participando de um evento a semana passada, eu ouvi um palestrante famoso dizendo, né, sobre essa questão do protagonismo. E ele disse, há pessoas que seguem o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é? Isso está errado, porque não podemos deixar a vida nos levar. Temos que nós assumirmos o controle, o compromisso e tal. Nós somos protagonistas. E eu, na hora quieta, lá no canto, pensei, não, né? Nem a vida me leva, nem eu decido para onde eu vou, né? Eu prefiro ficar nas mãos de Deus. E Deus me levar para onde Ele quer, para onde Ele tem planejado para mim, não é? Deu certo até hoje, eu não quero mudar, eu não quero assumir o controle da minha vida, eu prefiro que Deus fique com o controle. Mas, vejam, coisas tão simples, vocês vão falar, aí, Débora, mas você também fica procurando pelo em ovo. Não é, gente, não é pelo em ovo. Isso define a sua postura de mundo. Você vai deixar a vida te levar, você vai levar a sua vida ou você vai entregar para Deus levar? A sua escola vai ser levada pelas circunstâncias, você e a sua equipe vão levar a escola para algum lugar ou Deus vai conduzir? Então, é uma questão de posicionamento de visão de mundo, né? Outros pontos a serem observados, né? Que também ainda não estão definidos. Vocês perceberam que tudo que é polêmico não está definido. Tudo que é polêmico ficou para depois, né? Orientação sexual e gênero, educação infantil, a valorização da brincadeira. Só que eu penso que isso aqui está muito forte. Eu concordo muito com isso e eu gosto muito dessa proposta. A educação infantil tem que brincar, gente. Criança brinca. Tem idade para ser adulto, deixa brincar. Porque senão a gente vai ter depois adulto querendo ser criança. E fica tão ridículo, né? Então, vamos deixar a criança brincar. Como teremos que começar por algum lugar, quem começar pela educação infantil vai ter que estar atento a isso aqui, olhar os documentos que já existem a respeito disso, a valorização da brincadeira na infantil. Valorização do pensamento crítico, científico e criativo, isso eu penso que também não tem muito o que discutir, tem que ter aluno crítico, reflexivo, tem que ter aluno criativo, e isso é bíblico, é só a gente lembrar do exemplo do Daniel, né? Então, você tem que ser melhor que os outros, você tem que se posicionar, enfim. Utilização de tecnologias digitais também não dá para fugir. Ensino médio está aí para a gente entender, português e matemática obrigatória e as demais áreas eletivas. E atenção especial aos materiais didáticos, porque eles terão que contemplar esses ajustes, né? Próximos passos, eu sugiro, não é, buscar orientação junto a consultorias, é uma sugestão pessoal. A gente não tem que saber tudo e não tem que fazer tudo sozinho, a gente precisa de ajuda muitas vezes, então vamos pedir a ajuda que nós precisamos. Pensem bem antes disso, que consultoria, quem é dessa consultoria, o que fala essa consultoria, porque também você pode entrar numa fria, né, num barco furado. Formar grupos de estudo na escola, fazer análise da PPP, tudo isso eu já falei. Organizar o processo de formação dos professores. Você é responsável pelos seus professores. Se há defasagem, você tem que
achar mecanismos, ou seja, com parcerias, ou seja, em estudo dentro da própria escola, enfim, tem que haver um processo de formação. Definir currículos a serem trabalhados, iniciar o processo de implementação e estabelecer comunicação eficaz com toda a comunidade escolar, a interna e a externa. Se as pessoas não sabem o que você está fazendo, eles começam a criticar, falar mal daquilo que nem existe ainda. Então, estabeleça a comunicação. Tá? E aqui são as competências gerais, né, da BNCC. Eu emprestei. A fonte é FTD Educação, está lá. É só vocês procurarem. Eu peguei emprestado. E depois a gente pode ver para... Eu vou fechar esse arquivo para leitura e o Bertoni pode disponibilizar no site, para vocês se lembrarem da